Maravilhosos e maravilhosas! Hoje a Salinha dos Verdim continua a série de correção das questões do A Hora do Enem preparado pelo MEC, o nosso Ministério da Educação. Para continuar assistindo essa série e para ver outras séries produzidas aqui pela Salinha dos Verdim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Salinha dos Verdim. Curta também a nossa página no facebook.com/Salinha dos Verdim. Estamos também no Instagram, @Salinha dos Verdim. E se tiver dúvidas, sugestões ou qualquer outra coisa que você queira dizer para nós, adicione e nos siga no Snapchat, Gabriel Verdim e Rafael Verdim 1. Mas antes, como sempre, toca a vinheta. Bom, pessoal, como o Rafael acabou de falar, Idade Média caiu no último Enem bastante e ele é tema cobrado recorrentemente nos vestibulares. Uma coisa que a gente precisa destacar é o seguinte: ela exige muito mais, essa questão exige muito mais o conhecimento historiográfico, ou seja, a respeito sobre a escrita da história, do que propriamente aquele conteúdo apostilado, decorado. E isso é uma característica do Enem que a Hora do Enem conseguiu reproduzir bem. Essa questão que a gente vai ler agora, ela não tem um formato bem Enem. Inclusive, porque o comando dela dá uma certa dificuldade, ou ele é bastante difícil de se compreender o que está sendo pedido. A gente vai ler a questão e vai resolver junto. Dá uma olhada nessa questão aí. É verdade que quando falamos de Idade Média, pensamos quase sempre no período que vai de 1000 a 1500. Mas ela começou pelo menos 5 séculos antes, por volta do ano 500, portanto, durante o século V depois de Cristo. Mas para certos historiadores, entre os quais me incluo, a Idade Média durou, na verdade, até o final do século XVIII. Legoff, A Idade Média explicada aos meus filhos. Um argumento que sustenta o ponto de vista defendido no texto para o término do período em questão está indicado na A. Superação do sistema feudal. B. Continuidade da servidão rural. C. Reforma do cristianismo ocidental. D. Manutenção do espírito cruzadista. E E. Decadência do paganismo politeísta. Bom, pessoal, então olha só, ela é uma questão historiográfica. O Legoff, que é um historiador muito famoso, inclusive ele aparece sempre nos vestibulares e no próprio Enem, ele está questionando a visão tradicional que vê o final do feudalismo ou o final da Idade Média no século XV. Por que ele está pensando isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, determinadas características presentes na Idade Média, inclusive no próprio sistema feudal, não vão acabar nem com a tomada dos turcos em Constantinopla, nem com o processo de expansão marítima. Vai acabar, na verdade, com a superação de determinados hábitos e tradições feudais lá no século XVIII. Mas olha só, dá uma olhada na questão que a gente vai colocar aqui de novo para vocês. A exigência da questão é a seguinte: um argumento que sustenta o ponto de vista defendido no texto para o término do período em questão está indicado, então é muito comum que a gente fique em dúvida entre a e a B. Por quê? Na A a gente está falando da superação do sistema feudal, ou seja, superação da servidão, superação da descentralização do poder político, superação da baixa atividade comercial, baixa atividade urbana, baixa atividade monetária, ou seja, todas aquelas características do feudalismo. Enquanto a B está dizendo o seguinte: continuidade da servidão rural. Isso dá para enganar a gente. Se a questão tivesse exigido da gente um aspecto que justifica a continuidade do feudalismo até o século XVIII, a gente marcaria a B, porque pode ser que para o Legoff a continuidade do feudalismo seja pela continuidade da servidão rural até o século XVIII, que só vai ser superada efetivamente na França, que é aquilo que a gente entende como marco da historiografia. Porém, o que ele está pedindo da gente é o seguinte:
um argumento que sustenta o ponto de vista defendido no texto para o término do período em questão. Então, o término do período em questão se justifica exatamente pelo que está colocado em a superação do sistema feudal. A Revolução Francesa vai acabar, de certa forma, com o feudalismo. Ela simboliza o fim do feudalismo na Europa. Não está pedindo o motivo da continuidade, está pedindo o motivo da ruptura no século XVIII, ou seja, fim do sistema feudal. Ficou claro? Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a Salinha dos Verdinhos e continue nos mandando sugestões, continue nos mandando dicas, continue nos mandando dúvidas, porque elas são fundamentais para enriquecer cada vez mais o nosso canal, que é nosso. Um abraço.